Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, a doutora Rita Canas da Silva e o mestre David Carvalho Martins, com quem aliás colaboramos lá na Faculdade de Direito de Lisboa, cumprimentar toda a ilustre assistência e agradecer à Universidade Nova o honroso convite para estar aqui presente hoje nesta discussão. Iremos então falar sobre a situação da cessação da suspensão do contrato de trabalho por motivos de crise na empresa. Portanto, ou seja, neste caso, conforme se sabe, a suspensão do contrato de trabalho consiste numa alteração do programa contratual, que é determinada ou pelo acordo das partes ou por situações legalmente previstas e que determina a paralisação temporária da vigência do contrato, com a natural suspensão dos direitos e deveres das partes. No entanto, mantém-se subsistente o vínculo laboral, embora se afete algumas obrigações das partes e pode afetar quer a prestação de atividade, quer o pagamento da remuneração. A lei refere, em termos gerais, que subsistem os direitos, deveres e garantias contratuais que não pressuponham a realização efetiva do trabalho, nos termos do artigo 295, número 1, serão exemplo o dever de lealdade em relação ao trabalhador e o dever de guardar o lugar em relação ao empregador e, precisamente por isso, uma vez que o contrato de trabalho subsiste, apesar da suspensão, o período correspondente é contado para efeitos de antiguidade, nos termos do artigo 295, número 2, e não se interrompe o prazo para efeitos de caducidade, de acordo com o artigo 295, número 3. O tempo da suspensão não afeta o vencimento e a duração do período de férias. De acordo com o artigo 306 do Código. A suspensão do contrato de trabalho pode resultar de vários motivos, mas o tema que nos interessa hoje é a sua terminação em virtude da crise empresarial, portanto, ou seja, que faz referência ao artigo 294, a linha B do Código do Trabalho. Esta constitui um dos pontos importantes da reforma laboral em Portugal em 2012, instituída pela Lei 23/2012 de 25 de julho, que, como sabem, está recentemente em crise em virtude do acórdão do Tribunal Constitucional 602/2013, que, curiosamente, não afetou grande parte da reforma, mas tem efeitos enormes no curto prazo, uma vez que pode pôr em causa os despedimentos que foram realizados nos últimos tempos, e, como se sabe, neste momento as notícias, aliás, de hoje falavam em 6.000 despedimentos ameaçados. Em qualquer caso, neste aspecto, o Tribunal Constitucional não se pronunciou sobre esta questão das alterações ao regime da suspensão do contrato e, portanto, neste âmbito a reforma não foi afetada. Quanto à crise empresarial, portanto, e que hoje em dia cada vez temos mais, corresponde ao que tradicionalmente é denominado layoff. E há uma figura que surge entre nós a possibilidade de suspender o contrato de trabalho em virtude da crise empresarial, instituída entre nós pela primeira vez no governo do Bloco Central, através do Decreto-Lei 398/83 de 2 de novembro, regime que viria a ser revisto através do Decreto-Lei 64/B89 de 27 de fevereiro. A partir daí, transita para os artigos 335 e seguintes do Código de Trabalho de 2003 e com poucas alterações para os artigos 298 e seguintes do Código de Trabalho de 2009. É assim que hoje o artigo 298, número 1, admite que o empregador possa suspender os contratos de trabalho por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tal medida seja indispensável para assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. Este regime é também aplicável nos casos em que a medida seja determinada no âmbito da declaração da empresa em situação económica difícil, ou com as necessárias adaptações em processo de recuperação da empresa, nos termos do artigo 298, número 3, sendo que esta recuperação hoje corresponderá essencialmente ao regime da revitalização. No entanto, a Lei 23/2012, de 25 de junho, acrescentou ainda um requisito em relação à medida de suspensão, uma vez que apenas admite que a ela recorram
as empresas que tenham a sua situação contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social nos termos da legislação aplicável, a menos que a empresa se encontre em situação económica difícil ou em processo de recuperação da empresa, nos termos do artigo 298, número 4, o que deve-se dizer que não deixa de ser uma medida um pouco platónica, porque a razão de recorrer à suspensão é precisamente o fato da empresa estar em situação económica difícil, portanto, ou seja, e nesses casos quase sempre há dívidas ao Fisco e à Segurança Social, portanto, ou seja, a ideia de dizer que, em princípio, não podem recorrer as empresas que tenham estas dívidas, quando, a menos que estejam em situação económica difícil, quase sempre, no fundo, será isto o que recorrerá. Para além disso, temos a regra do artigo 298-A, que proíbe que o empregador recorra novamente a estas medidas antes de corrido um período de tempo equivalente a metade do período de tempo utilizado. Podendo, no entanto, isto ser reduzido por acordo entre o empregador e os trabalhadores abrangidos ou as suas estruturas representativas, nos termos do artigo 298-A. Relativamente ao processo que é utilizado para a suspensão do contrato de trabalho, a lei estabelece um processo muito semelhante ao que se passa com o despedimento coletivo. Portanto, ou seja, neste âmbito, inicia-se com uma comunicação da intenção às estruturas representativas dos trabalhadores, nos termos do artigo 299, número 1, ou, na sua falta, aos próprios trabalhadores que elegem uma comissão representativa, de acordo com o artigo 299, número 3. Sendo que é obrigatório disponibilizar para consulta das informações que comprovem a situação de crise empresarial, nos termos do artigo 299, números 2 e 4. Portanto, ou seja, aqui, como se vê, processos que aparecem relativamente semelhantes à situação do despedimento coletivo. A Lei 23 de 2012 refere expressamente, embora parecesse que já se fosse óbvio anteriormente, que no número 2, que o empregador disponibiliza para consulta os documentos em que suporta a alegação da situação de crise empresarial, designadamente de natureza contabilística e financeira. Portanto, ou seja, para evitar de facto que se recorra a este procedimento sem estarem preenchidos os seus pressupostos. Depois de ser feita a comunicação, também, à semelhança do que se passa com o despedimento coletivo, há lugar a um procedimento de informação e negociação, com vista à obtenção de um acordo sobre a modalidade, âmbito e duração das medidas a adotar. Sendo celebrado esse acordo, ou na falta deste, no prazo de 5 dias, sob o envio da informação, ou na falta desta, da comunicação, o empregador comunica por escrito a cada trabalhador a medida que decidiu aplicar, com menção expressa do motivo e da data de início e termo da medida, nos termos do artigo 300, número 3, sendo igualmente informados dessa decisão a estrutura representativa dos trabalhadores e o Serviço de Conciliação do Ministério responsável pela área laboral, nos termos do artigo 300, número 4. O início da aplicação da suspensão pode iniciar-se decorridos 5 dias sobre essa comunicação ou imediatamente, em caso de acordo entre o empregador e a estrutura representativa dos trabalhadores, ou a comissão representativa por eles designada, ou a maioria dos trabalhadores abrangidos. E ainda no caso de impedimento imediato à prestação do trabalho, que os trabalhadores conheçam ou lhes seja comunicado nos termos do artigo 301, número 2. Quanto à duração do período de suspensão, a lei refere que ela é fixada em 6 meses, nos termos do artigo 301, número 1, sempre que seja fixada em motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, e em 1 ano, se for em caso de catástrofe ou outra ocorrência que tenha afetado gravemente a atividade normal da empresa. Estes prazos podem, no entanto, ser prorrogados até ao máximo de 6 meses, nos termos do artigo 301, número 3. Portanto, desde que seja comunicada a intenção e a duração prevista por escrito à estrutura representativa dos trabalhadores ou à comissão representativa para este efeito. Uma vez terminada a suspensão, naturalmente recomeçam todos os direitos e deveres das partes. Agora, a suspensão tem, no entanto, efeitos práticos bastante gravosos, naturalmente, quer para o trabalhador, quer também para o empregador. Em relação ao trabalhador, a lei refere-nos que ele tem como direito, em primeiro lugar, a oferir uma retribuição mensal não inferior a 2/3 da sua retribuição normal e líquida, ou o valor da retribuição mínima mensal garantida, correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais elevado, nos termos do artigo 305, número linear. Em segundo lugar, manter todas as regalias sociais ou prestações da Segurança Social a que tenha direito,
calculadas com base na sua retribuição normal, nos termos da linha B do número do artigo 305, com exceção do subsídio de doença, embora se mantenha o direito à compensação retributiva, nos termos do número 3. E, finalmente, a exercer atividade remunerada fora da empresa. Mas, para além disso, para que o trabalhador possa ter uma retribuição mensal equivalente a 2/3 da sua retribuição mensal e líquida, ou à retribuição mínima garantida, tem direito a uma compensação retributiva durante o período de suspensão. Neste caso, a compensação retributiva é paga em 30% do seu montante pelo empregador e em 70% pelo serviço competente da Segurança Social, da área da Segurança Social. Nos termos do artigo 305, número 4, deve-se dizer que esta regra só veio a ser introduzida no Código, apesar de já resultar da legislação anterior, pela própria Lei 23 de 2012, porque anteriormente, estranhamente, o artigo 12, número 3, a linha B da Lei 7/2009, portanto, o célebre artigo praticamente mantinha em vigor toda a legislação anterior e fez o Código ser aprovado aos bocadinhos, mantinha em vigor o artigo 344, número 1 do Código de Trabalho de 2003, que era onde se consagrava esta regra e, por isso, apenas a Lei 23 de 2012 passou a introduzir esta situação, ou esta regra clara, no artigo 305, número 4. Hoje também, o artigo 305, número 6, também na redação dada pela lei, estabelece que os serviços públicos competentes na área social e do emprego e formação profissional devem entregar a parte que lhes compete ao empregador, de modo a que este possa pagar pontualmente ao trabalhador a compensação retributiva, bem como o acréscimo a que isto haja lugar. Portanto, ou seja, aqui conforme se vê, a compensação retributiva aparece nos termos do artigo 305, número 6, como paga diretamente ao empregador, ainda que destinada ao trabalhador. O trabalhador não pode, porém, por via da compensação retributiva, acrescida com o trabalho na empresa ou fora dela, oferir uma retribuição mensal superior ao triplo da retribuição mínima mensal garantida, a menos que exista formação profissional. É o que nos refere o artigo 305, número 3. Já a Lei 23 de 2012 estabeleceu, no entanto, que no caso de frequência dos cursos de formação profissional, os serviços responsáveis pagam um valor correspondente a 30% do indexante de apoios sociais. Como sabe, está atualmente fixado em 419,22 euros, destinados em partes iguais ao trabalhador e ao empregador, montante que acresce à compensação retributiva, nos termos do artigo 305, número 5. Por esta via, se pretende estimular a frequência dos cursos de formação profissional por parte do trabalhador, evitando assim que a suspensão do contrato de trabalho produza uma lesão da sua profissionalidade. Para além disso, o tempo de suspensão não afeta, como se disse, o vencimento e a duração do período de férias e o trabalhador tem direito ao pagamento pelo empregador de subsídio de férias devido em condições normais de trabalho, nos termos do artigo 306, número 2, bem como ao subsídio de Natal por inteiro, o que é pago pela Segurança Social no montante correspondente a metade da compensação retributiva e pelo empregador no restante, nos termos do artigo 306, número 3. No caso de o trabalhador ser delegado sindical, ou membro de estrutura de representação coletiva dos trabalhadores, a lei ainda tem o cuidado de esclarecer, no artigo 308, que a medida da suspensão não prejudica o direito ao exercício das correspondentes funções na empresa. Quanto aos deveres do trabalhador durante o período de suspensão, aqui a lei refere-nos, em primeiro lugar, o de pagar contribuições para a Segurança Social com base na retribuição oferida e na compensação retributiva, que é o que se prevê no artigo 304, número linear, o que significa que não há, naturalmente, cessação dos descontos durante este período e para eles conta também a compensação retributiva. No caso de exercer atividade remunerada fora da empresa, o que lhe é permitido, comunicar o facto ao empregador no prazo máximo de 5 dias a contar do início da mesma, para efeitos de eventual redução na compensação retributiva, nos termos do artigo 304, número linha B, sendo que o incumprimento injustificado desta obrigação, para além de ser considerado infração disciplinar grave, termina a perda do direito à compensação retributiva e a obrigação de repor as quantias pagas a este título. E também a de frequentar ações de formação profissional previstas no plano que é referido no artigo 302. Também a recusa de frequência desses cursos, nos termos do artigo 304, número 2, dá perda do direito, ou implica a perda do direito à compensação retributiva. Quanto ao empregador, relativamente a estas, às suas obrigações, face ao artigo 303, número 1,
são, em primeiro lugar, pagar pontualmente a compensação retributiva, bem como o acréscimo que haja lugar em caso de formação profissional. Também pagar pontualmente as contribuições para a Segurança Social referentes à retribuição oferida pelos trabalhadores. Não distribuir lucros sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta, enquanto durar a suspensão, não aumentar a retribuição ou outra prestação patrimonial atribuída a membros dos corpos sociais, enquanto se verificar a comparticipação financeira da Segurança Social na compensação retributiva, e não admitir novos trabalhadores nem renovar contratos para o preenchimento dos postos de trabalho suscetíveis de serem ocupados pelo trabalhador em regime de suspensão. Portanto, ou seja, neste caso aqui, como se vê, obrigações para evitar que haja o intuito de recorrer à suspensão, mantendo a empresa a funcionar habitualmente. Em qualquer caso, a Lei 23/2012, de 25 de junho, acrescentou ainda uma outra obrigação do empregador durante o período de suspensão, bem como nos 30 ou 60 dias subsequentes à aplicação destas medidas, consoante a duração não exceda ou seja superior a 6 meses, que é de não poder fazer cessar o contrato de trabalho de trabalhador abrangido por essa medida. Exceto se tratar de cessação da comissão de serviço, cessação de contrato de trabalho a termo ou despedimento por facto imputável ao trabalhador. Portanto, ou seja, face ao artigo 303 do número 2, o que implica, neste caso, a exclusão, como se calcula, das outras formas de extinção do contrato de trabalho por razões objetivas, enquanto dura esta situação da compensação retributiva. Se houver infração a esta disposição, o empregador é obrigado a devolver todos os apoios recebidos em relação ao trabalhador cujo contrato tenha cessado, nos termos do artigo 303, número 3, para além de corresponder a uma contraordenação grave, de acordo com o número 4. Portanto, o que é que daqui resulta na prática? Que o legislador, desde a reforma de 2012, praticamente impede que o recurso à medida de suspensão em caso de crise da empresa possa ser usado como antecâmara do despedimento coletivo ou do despedimento por extinção do posto de trabalho, acabando por, uma vez que se suceder esta indicação, perderá estas hipóteses. Agora, essencialmente, concluirei com a discussão sobre a natureza desta suspensão do contrato por motivos de crise empresarial, que tem uma certa particularidade no âmbito do regime geral da suspensão do contrato, que aliás chamou bem a atenção o professor Monteiro Fernandes, que lhe chama uma forma atípica da suspensão do contrato de trabalho. E o caráter atípico resulta, em primeiro lugar, que ao contrário do que sucede com outras categorias de suspensão relativas ao empregador, não pressupõe a impossibilidade material da prestação de trabalho, uma vez que a empresa pode continuar em funcionamento e, portanto, caracteriza-se por ter uma feição individualizada e seletiva. E, neste caso, aproxima-se bastante do despedimento coletivo, nesse caráter individualizado e seletivo, o que distingue também muito das consequências do encerramento temporário. Por outro lado, a atipicidade desta figura resulta ainda do facto, não obstante ter iniciativa do empregador e ter um caráter gestionário, a verdade é que a lei adota como ponto de partida a solução para os casos de impedimento do trabalhador. Portanto, ou seja, neste caso, dá-se uma compensação retributiva, portanto, que possui simultaneamente características assistenciais e benefício da segurança social, o que leva, de facto, a que esta medida de suspensão acabe por ter um regime próprio no âmbito da teoria da suspensão do contrato de trabalho. Em qualquer caso, enfim, por vezes, independentemente da atipicidade, a verdade é que a triste realidade da multiplicação da situação de crise económica nos nossos dias leva a que esta medida seja das mais comuns que hoje é aplicável e, portanto, se pode aparecer como uma medida especial do quadro da suspensão, a verdade é que talvez seja, pode dizer-se, a medida mais frequente. Bom, era isto que eu vos pretendia dizer hoje. Muito obrigado pela vossa atenção.